Olá, amados, a paz do Senhor. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite para a glória do Senhor, mais uma noite aqui para trazer uma palavra de Deus. Hoje, amados, dia 3 de novembro de 2021, e Deus tem uma palavra para cada um de nós aqui hoje. Hoje eu vou ler um texto de Apocalipse para a sua vida, um texto maravilhoso. E eu creio que o Senhor, Ele vai falar poderosamente com você. Amém? Então, inicialmente, vamos apresentar aqui ao Senhor uma oração. E em seguida, nós vamos ler a palavra de Deus. Pai amado, Pai bendito, a Ti a honra, Senhor, a glória, o louvor, a majestade. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia, onde nós temos aqui a possibilidade de estarmos reunidos. Abençoa cada um dos teus filhos que está ouvindo aqui a tua palavra, que está orando junto conosco, Pai. Cada vida, Senhor, cada família. Senhor, vem com tua presença. Toma a primazia, o governo deste momento, Senhor. Toma a completa primazia, Senhor, em nome de Jesus. E que tua palavra hoje, Pai, produza o resultado para o qual ela é enviada para a vida de cada um dos teus filhos. Que nessa noite, Pai, o Senhor cure, nessa noite o Senhor liberte, que nesta noite o Senhor faça coisas maravilhosas, coisas grandes, sinais poderosos na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então hoje nós vamos ler a palavra do Senhor, a palavra de Deus que está aqui escrita no livro de Apocalipse, a partir do versículo, ou melhor, a partir do capítulo 21, versículo 1, diz assim: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos, incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém, queridos? Então, essas palavras aqui, a palavra do Senhor, o apóstolo João estava ali preso, na ilha de Patmos, e então ele recebe revelações grandíssimas, revelações poderosas acerca daquilo que acontecerá na eternidade, aquilo que Jesus vai fazer também no final dos dias, aquilo que Deus vai realizar durante a vinda de Jesus Cristo, após a vinda de Jesus Cristo, o que vai acontecer. Então, Deus nos fala de coisas magníficas, poderosas. E aqui o apóstolo João, amados, ele viu um novo céu e uma nova terra. E ele disse que as primeiras coisas são passadas e não havia também mais o mar, não vai haver mais
a separação entre as nações, não haverá mais mar. E no versículo 2 ele diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu marido. Amados, é uma promessa. A santa cidade, a nova Jerusalém, ela vai descer do céu e vai então se estabelecer. E Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, ele habitará junto com os homens, junto com os salvos no Senhor, junto com todos aqueles que creram no testemunho de Jesus Cristo, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus e perseveraram até o fim, os que foram escolhidos por Deus para então prepararem esse momento tão glorioso pelo Espírito de Deus. Prepararem as suas vestes, prepararem a sua vida para o Senhor, para desfrutar da eternidade junto com Ele. E João viu essa cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, adornada para o seu marido. E ele então diz que ouviu uma grande voz, e essa grande voz dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ou seja, amados, ele restaurará todas as coisas, e nós teremos uma comunhão permanente com o Senhor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, e o próprio Deus habitará junto conosco. A Bíblia fala lá em Gênesis que toda a viração do dia Deus ia lá visitar, né? Adão, conversava com Adão. Adão tinha uma comunhão com Deus tão intensa, né? E entrou o pecado e então houve a separação entre o homem e Deus. E o Senhor está, neste momento aqui, nos apontando através da porção daqui de Apocalipse, que Ele restaurará essa comunhão de tal maneira que Ele habitará junto conosco. Ele habitará junto conosco. E essa cidade, ela vai descer do céu. E os seus salvos, né, os salvos do Senhor e no Senhor, estarão com Ele por todo o sempre. E amados, e Deus vai enxugar todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza nem choro, não haverá mais morte. Deus enxugará todas as lágrimas. Habitaremos junto com Jesus Cristo. Ele é a própria vida e não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Estaremos por todo sempre com o Senhor na eternidade. Hoje estou falando para você de coisas eternas, de coisas preciosíssimas de Deus. E isso, amados, não aconteceu ainda. Essa profecia aqui que nós acabamos de ler, ela não se realizou, ela não se efetivou ainda, mas ela vai se cumprir. E estamos tão próximos, amados, desse dia, tão próximo da volta de Jesus Cristo, tão próximo da volta do Senhor. E você e eu precisamos estar preparados para esse dia, preparados para morar no céu, morar com o Senhor, para estarmos lá diante dele de pé, com mãos limpas e coração puro, e então habitar com Deus, com o Senhor por todo sempre. E só há um caminho, amados, não se engane. Só há um caminho. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus falou em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. E aqui nós acabamos de ler em Apocalipse 21 que Deus habitará, né, com os homens, com os servos do Senhor, com os salvos. Ele habitará. E para chegar até esse dia tem que passar pelo caminho que é Jesus Cristo. Você precisa estar com sua fé firmada no Senhor, porque só Ele foi para a cruz do Calvário, só Ele padeceu a morte que nenhum homem poderia padecer. Ele morreu em nosso lugar para perdão dos nossos pecados e para nos levar para esse grande lugar aqui, para nos levar para esta cidade santa que está preparada para todos aqueles que amam o Senhor.
todos aqueles que amam a sua vinda, que esperam a sua volta. E aqueles que não estiverem com suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, eles não entrarão nesta cidade pelas portas. Nós precisamos estar com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, para que nós possamos ter entrada na cidade santa pelas portas. Porque não entrará pecado nessa cidade, amados. Não entrará pecado, não se engane. Não entrará pecado. E o interessante é que Deus fala aqui na sua palavra que muitas pessoas ficarão de fora desta cidade. Muitas pessoas desejarão estar nesse lugar, mas não poderão. E aqui no versículo 8 diz: mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis, e os assassinos, e os devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então há um rol, de muitas pessoas, vários tipos de pessoas que ficarão de fora da eternidade junto com Cristo, estarão de fora da santa cidade, a Nova Jerusalém. E quem são essas pessoas? Os medrosos, algumas versões chamam tímidos, aqueles que muitas vezes até creem, mas por uma questão de medo não seguem Jesus Cristo, por medo de que as pessoas vão pensar, por medo daquilo que vão achar dela, por estar seguindo Jesus. Então, essas pessoas, as pessoas medrosas, tímidas, nesse sentido que eu estou falando, elas não herdarão o reino de Deus. Você que hoje está aí, como dizem, no mundo, em cima do muro, porque com Cristo ou você está nele ou você não está nele. Ou você está nele ou você está no diabo. E você precisa se decidir, você precisa ter fé, porque aquilo que Deus tem preparado para você é grande, poderoso, maravilhoso, grandíssimo. E então, ir até Ele, sem medo, sem timidez, mas crendo. Porque senão, não estará no céu, não estará junto com o Senhor. A Bíblia nos fala, Jesus fala, aquele que me negar diante do Pai e dos seus anjos, ou melhor, aquele que me negar diante de Deus e dos homens, naquele grande dia eu o negarei diante do Pai e dos seus anjos. Se você negar Jesus aqui na terra, na sua vida, um dia também tenha certeza que Jesus também negará o seu nome na eternidade. Ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Amados, precisamos ter fé e acreditar nessas promessas. Muitas promessas na Bíblia já se cumpriram. Vou dar um exemplo para você: o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Messias, o Senhor, o Salvador, foi profetizado. O profeta Isaías falou sobre ele, falou sobre a morte que ele padeceria por nós para perdão dos nossos pecados. E tudo isso já se cumpriu, já aconteceu. E essas palavras aqui de Apocalipse que nós acabamos de ler, elas não se cumpriram. Apocalipse 21, mas irão se cumprir. E além dos medrosos ficarão de fora dessa eternidade com Jesus Cristo, os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus Cristo, aqueles que não creem em Deus, não creem no Senhor, os ateus, ficarão de fora. E os abomináveis e os assassinos ficarão de fora. Homens abomináveis não entrarão no reino. Aqueles que praticam abominação. Aqueles que praticam abominação. E uma coisa que eu lhe digo, à luz da Escritura, uma coisa que é abominação para Deus, sabe o que é? É aquela pessoa que pratica discórdia entre os irmãos. Isso é abominável para o Senhor. Isso é abominação para o Senhor. Então, se você é daquelas pessoas que gostam de causar discórdia entre as pessoas, se você não se arrepender, o seu lugar não será na eternidade junto com o Senhor, mas sim no endereço aqui que o Senhor nos mostrou na sua palavra. E ele diz: não terão
terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, aqueles que não creem, aqueles que são abomináveis, os assassinos, incrédulos, medrosos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, padecerão a morte eterna, padecerão por todo sempre em um tormento infindável, ardendo com fogo e enxofre neste lago. É a palavra de Deus, não sou eu que estou falando isso. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. E que esse sofrimento é a segunda morte. Hoje cabe ao homem nascer uma vez e morrer, vindo após isso o juízo, né? Ele nasce, né? Cresce, vive uma vida e após isso ele morre. O homem veio do pó, aí ao pó retornará, ele voltará. Essa é a primeira morte. E aqueles que não creem no Senhor Jesus e outros aqui que nós falamos, e há também outros tipos de pecados que deixam o homem fora dos céus, fora da eternidade com Cristo. E dentre esses daqui, como nós falamos, essa morte, né, o momento em que a pessoa ali é lançada no lago de fogo e enxofre, isso significa a segunda morte, ou seja, ela vai passar, né, vai padecer uma morte eterna e não terá parte no reino de Deus, não terá o seu corpo ressuscitado para viver eternamente com Jesus Cristo. Todos os homens um dia estarão diante do trono de Deus para serem julgados pelas suas obras. E após isso serão lançados no lago de fogo e enxofre, aqueles que não herdarão a vida eterna. Então, amados, eu quero deixar essa palavra para você, uma palavra reta, uma palavra segundo aquilo que está na Escritura, para que você abra os seus olhos, porque a palavra do Senhor se cumprirá. Passaram os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. E antes de nós terminarmos, eu quero falar também de outro rol de pessoas que não herdaram a vida eterna, os assassinos. E à luz da Bíblia, de acordo com o Novo Testamento, Jesus falou que assassino não é só aquele que mata, né, tira a vida de uma pessoa, mas também aquele que odeia seu irmão. Ele é homicida, aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então, se você odeia alguém, busque Deus, busque o Senhor, se arrependa dos seus pecados. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Porque aqueles que odeiam as pessoas, seus irmãos, odeiam o próximo, não terão parte no reino de Deus. Padecerão a morte eterna, a segunda morte. E padecerão eternamente no inferno, no lago de fogo e enxofre. E serão lançados nesse lago de fogo e enxofre. E esse lugar é tão, de acordo com a Bíblia, irmãos, é um local de tanto tormento que a Bíblia também nos fala que a morte e o inferno, né, serão lançadas nesse lago de fogo e enxofre. O próprio inferno será lançado nesse lago de fogo e enxofre. Então Deus não fez você, Deus não criou você para você padecer eternamente. Pelo contrário, o Senhor te fez para que você herdasse a vida eterna. Porque a palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 2, diz que é vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, que todos os homens herdem a vida eterna e não que padeçam eternamente. Amém? E fala também dos devassos, não herdarão o reino de Deus, os feiticeiros e os idólatras. E eu vou fazer aqui abrir um parênteses em relação aos idólatras. A Bíblia diz que a avareza, né, aquele que ama o dinheiro, a avareza, ela é uma idolatria. Então, aqueles que são avarentos, segundo a palavra de Deus, não herdarão o reino de Deus. Os feiticeiros, aqueles que praticam ocultismo, que praticam obras ocultas, sejam quais elas forem, também não herdarão o reino de Deus. A não ser, né, que se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos e entreguem suas vidas a Jesus Cristo. Então eu quero deixar hoje essa palavra para você.
uma palavra que pode parecer dura, mas é a verdade, amados. É a verdade. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva ao Pai. Jesus é o único caminho que nos leva à eternidade. E essa palavra vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir. E eu digo uma coisa para você. É vontade de Deus que você esteja junto com Ele naquele grande dia. É vontade de Deus que você esteja habitando com Ele na eternidade. Amém? Então esta é a palavra que eu deixo hoje para você. A palavra do Senhor, a palavra de vida, tá bom? E eu quero, por gentileza, nesse momento, fazer uma oração por você, tá bom? Por cada um dos queridos irmãos. Seja bem-vinda, minha amiga Flávia. Quanto tempo? Boa noite, tudo bem, querida? A paz seja contigo. Grande abraço. Satisfação tê-la aqui, tá bom? Grande abraço. Amém, amados? Pois vamos orar. Vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso aqui que tua palavra foi lida. E eu peço a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um dos teus filhos e aqueles que ainda não aceitaram o Senhor, Pai, o Senhor Jesus. Eu sei, Pai, eu creio pela fé em ti, que pessoas ouviram esta palavra, Pai, e nesse momento estão com temor de ti, com temor nos seus corações. E foi o Senhor que gerou esse temor dentro do coração delas. Então eu peço, Pai, que o Senhor alcance suas vidas. Salve elas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, enquanto eu estava orando por vocês aqui, me veio ao meu coração de abrir aqui um momento para saber se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus Cristo e assim herdar a vida eterna. Jesus falou, aquele que me confessar diante de Deus e dos homens, eu confessarei naquele grande dia, diante do meu Pai e dos seus anjos. Hoje você pode entregar sua vida para o Senhor. Fazer uma oração, tá bom? Junto comigo, eu vou fazer uma oração simples. Você vai pedir perdão pelos seus pecados, vai aceitar Jesus Cristo como teu Senhor verdadeiramente. Tem que ser com todo o seu coração. Se não for com todo o seu coração, tá bom? É melhor nem fazer, tá bom? Mas se você já entendeu a mensagem do Evangelho, já tem ouvido muita palavra de Deus e Deus tem ministrado no teu coração, entrega a sua vida a Ele hoje, tá bom? Eu vou fazer esta oração e você então ora junto comigo. Diga assim, ó: Deus amado, Deus bendito, nesse momento, Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados. E eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e que eu possa, naquele grande dia, estar junto contigo e naquele grande dia eu possa entrar na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, pelas portas, com as minhas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, lavadas no sangue de Jesus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, se você fez esta oração junto comigo, com todo o seu coração, essa paz que você está sentindo aí é a salvação que chegou até você, a salvação em Cristo Jesus que chegou até você e Deus te salvou. Então, que você continue perseverando na presença de Deus. Se você desejar, eu posso te ajudar nesses primeiros passos, né? Te conduzir em alguns ensinos acerca da palavra de Deus. Posso te passar um material que nós temos de evangelização, né? De novos convertidos. Aí você fala comigo, manda uma mensagem, tá bom? Pelo direct aqui. Se você está ouvindo pelo Facebook, manda também uma mensagem pelo YouTube. Vou colocar também no YouTube este vídeo. Aí você fala comigo, manda uma mensagem e eu vou disponibilizar para você esse material e conversar com você, tá bom? Então, faça isso e nós vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que eu estou gravando essa live aqui de segunda a sexta-feira, a partir de 18 horas. Vou publicar esses vídeos no Facebook e também no YouTube. Se você não se inscreveu ainda no YouTube lá no canal, se inscreve lá, Pastor Marcel Silva no YouTube. Se inscreve e também ativa lá as notificações, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus te abençoe grandemente, minha amiga Flávia.
Deus te abençoe, uma boa noite para você, para toda a sua família e para todos vocês, amados. Grande abraço, e se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. Tchau, tchau.